E vem conferir a crítica do filme O Exorcista, o Devoto. E eu, infelizmente, assisti O Exorcista, o Devoto. Filme esse que vem com a ideia e com a premissa, antes do seu lançamento, que ele vai ser uma continuação direta do Exorcista de 1973. E por que isso é bom destacar? Porque depois do primeiro Exorcista, que se tornou um dos maiores filmes do gênero de terror, se não for o maior, e um clássico do cinema, eles até tiveram continuações, mas o David Gordon Green comprou os direitos do filme e depois dele destruir a franquia Halloween, colocar ela embaixo do buraco, agora ele quer fazer a mesma coisa com a franquia Exorcista, porque ele entrega um péssimo filme aqui e ele quer fazer continuações. Esse é o primeiro filme de uma trilogia. O Exorcista, o Devoto, ele se vende como uma continuação direta. Eles cortaram as continuações que tiveram depois do filme de 1973 e começaram a partir daqui. Não que seja um problema cortar as continuações, afinal, as continuações de Exorcista já não eram boas. Mas esse filme aqui, não é que ele não é um filme bom, ele é um filme tenebroso. Ele é um filme que ele não merece seu tempo, não merece seu dinheiro, seja você muito fã da franquia Exorcista, ou seja você só um fã de filme de terror e queira passar o tempo tomando alguns sustos ou gostando do gênero. Você vai odiar esse filme da mesma forma, porque ele é terrível para qualquer pessoa que queira assistir um filme. O filme consegue errar do começo ao fim, desde a parte dos atores, a parte da técnica, a parte da história. O Exorcista, o Devoto, ele começa trazendo um elemento que é sempre tentar lembrar do Exorcista de 73. Ele quer que o público o tempo inteiro pegue aquela ideia da nostalgia, pegue aquela ideia que ela está sendo referente de alguma coisa, tanto na trilha sonora em alguns pontos, em algumas batidas, como em cenas, como na cena inicial, que você pode reparar perfeitamente nos cachorros, que é para ter uma retomada ao Exorcista clássico. E aí o filme começa no Haiti, porque nesse ponto ele vai querer pegar uma tragédia para poder começar o seu filme. E eu acho que esse mostra como é que o roteirista ele é pouco sensível e ele não consegue tocar em temas mais profundos de maneira nenhuma. Porque o ataque do Haiti poderia ser algo bem interessante, de como aquilo destruiu não só a vida de uma família, mas de toda uma comunidade. E eles, infelizmente, não conseguem mais a fundo disso, numa sequência muito mal feita e muito mal filmada, diga-se de passagem, que constrói muito mal os personagens. E depois a gente pula 13 anos na frente, e a gente volta para os Estados Unidos e acompanha a jornada de duas meninas que um dia resolvem ir para a floresta, porque a menina que perdeu a mãe nesse grande atentado, esse grande problema que teve no Haiti, ela acaba tentando encontrar a mãe e acaba encontrando o demônio e domina ela e a amiga, e a partir daí o filme vai se desenvolvendo na parte do exorcismo como um todo. Bom, o filme nesse ponto chega no segundo problema, porque se você entra no cinema esperando um filme de exorcismo, você não vai encontrar, porque depois que volta e tem essa introdução rápida, que faz com que você não crie ligação nenhuma com os personagens, e esse é outro ponto, porque o filme de 73, ele praticamente demora para entrar no exorcismo também, mas ele conseguia criar o filme através do seu clima, através dos seus personagens, através do seu universo, que fazia com que você, como um todo, criasse uma ligação com eles, se preocupasse com a Regan, se preocupasse com a Chris, se preocupasse com os padres à sua volta. Todo mundo são personagens humanos e reais naquele filme. Isso faz com que o universo seja rico. E quando você vai entrando no exorcismo, quando você vai entrando no que realmente está acontecendo, você acaba aí criando uma ligação com todo mundo, com aquele universo. Aqui é o completo oposto. Aqui é dividido em duas famílias, a família da Angela e a família da Christie. E essas duas famílias, essas duas personagens, são completamente nulas, sem carisma, sem emoção, e você não consegue torcer para elas, você não consegue torcer para as meninas, você não consegue torcer para ninguém, porque o carisma é zero, e ali a conexão acaba sendo zero, então você não se importa com elas, até porque os personagens são mal feitos, mal escritos, e já começa com outro problema do filme, que seria os diálogos que dão na boca dos atores. Olha, os atores são guerreiros aqui. Não tô falando que eles estão bem no filme, não. A maioria tá muito ruim, mas eles fazem o que podem com o roteiro que eles têm em mão. E nessas partes de diálogo simples entre um personagem e outro, é muito mal feito. São diálogos que você não acredita que alguém tá falando aquilo num filme em 2023, não em questão só de ser algo ruim, mas é porque é algo realmente que você não acredita que alguém leu aquilo, achou bom e passou pro filme. E você pode falar, mas confiava muito no roteirista. O problema é que esse filme teve 4 roteiristas. Ele teve 4 roteiristas. Os 4 releram o roteiro e não viram nenhum problema naquele filme, naquele roteiro horrível que esse filme tem.
vai mostrar como tá tudo perdido. E aí quando ela se perde, o filme perde mais ou menos uns 40, 50 minutos num filme de investigação. Você quer ver exorcismo? Você quer ver realmente essa outra parte? Quer ver os padres discutindo, discussões religiosas mais a fundo? 50 minutos do filme, se não for uma hora, você perde num filme de investigação, tentando encontrar duas meninas. E você pode falar, isso poderia ter sido bom, se com dois pontos. Primeiro, você trabalhasse bem os pais das meninas, para criar uma conexão do público com eles, para quando começasse o exorcismo. Mas não é isso que acontece, porque volta no que eu falei. Os personagens são muito mal escritos, então eles são chatos, não são carismáticos, e você cria mais raiva deles do que uma compaixão, do que um sentimento de vamos achar sua filha junto. E nessa parte de investigação, então no ponto dos diretores também não serem bons, porque o filme, nessa parte como um filme de investigação, vamos colocar assim, ele não é bom, ele não funciona de maneira nenhuma, ele é muito mal dirigido, ele é muito mal construído, e a montagem desse filme, eu ia deixar pra falar mais pra frente, mas aqui nessa parte da investigação já dá pra falar bastante. Você não tem noção nenhuma de passagem de tempo, passaram 3 dias e você não consegue perceber, parece que passou um mês, a direção não consegue construir uma cena simples de policiais entrando numa floresta para procurar pessoas, e quando encontram as crianças, é qualquer nota também, você não consegue pegar uma coisa boa, não é uma grande revelação. E esse é outro problema do filme. O filme, além de ele não ter carisma, além do filme não ter personagens interessantes, um roteiro minimamente decente, ele não consegue criar a parte da direção, não consegue criar o mínimo de tensão possível no seu roteiro e também na parte da direção mesmo. Não consegue criar cenas impactantes para você ter medo, susto. Tem uma cena que envolve uma cobra, por exemplo, que ela é muito mal feita, a revelação para ter aquele susto pro público não funciona. E quando as crianças entram, voltam que elas estavam perdidas, e elas voltam com o demônio, você imagina, bom, a partir de agora vai entrar na parte do exorcismo, vai entrar na parte que esse filme deveria ter entrado antes. E aí o filme fala assim, agora a gente vai entrar em discussões mais profundas. A partir do momento que as meninas desapareceram, eles voltam com uma discussão que é muito presente em todo o filme dos exorcistas, que é discussão religiosa. Até que ponto a religião faz parte da vida da pessoa, até que parte a religião, a pessoa realmente é dominada pelo demônio, ou é algo mais psiquiátrico, e eles entram nessa discussão que é muito presente no 73 e que funciona brilhantemente lá. Aqui é outro problema de roteiro muito mal feito. Quando eu tava assistindo o filme, em vários momentos, eu fiquei pensando se eu tava assistindo o filme do Exorcista ou se eu tava assistindo uma continuação daquele filme A Cabana. Porque o filme, ele é um filme de autoajuda. Ele é um filme que a toda hora ele fala pra você, você tem que encontrar Deus, você tem que fazer com que Deus entre na sua vida. E tudo bem, esse não é um problema. A mensagem pode ser interessante para um outro tipo de filme. Aqui não. Aqui é um filme de autoajuda. E parece um filme de autoajuda, com as frases, com os diálogos, e volta de novo porque eu falei e eu repito aqui. Esses diálogos que colocaram na boca desses atores devia ser crime o que eles fizeram aqui. Esses atores, por mesmo que eles não estejam tão bem aqui, não mereciam ter que ficar falando isso o tempo todo. É muito ruim. E depois de toda essa parte, depois dessa parte completamente religiosa, jogada fora, feita de qualquer jeito, mal escrita, entra na parte do exorcismo. E aí você pode falar, bom, essa é a parte que eu queria ver. Eu não importo com nada disso. Se a parte do exorcismo, a parte do terror funcionar, tudo bem pra mim. Mas aí volta com outros problemas que eu já falei aqui atrás. Com uma direção péssima, com um roteiro terrível e com péssimas atuações, acaba fazendo com que a parte de terror seja mal feita e mal construída. O diretor, David Gordon Green, já foi colocado como um grande diretor antigamente, um diretor jovem que podia despontar nessa área. Não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele bateu a cabeça e não consegue fazer mais coisa a partir daqui, se mudaram ele tá com o seu sósia, mas o que ele faz aqui em direção na parte do terror é qualquer nota. É um terror previsível, a ideia de apagar e acender a luz, você sabe onde vai ter, é aquele jump scare previsível, o cara não consegue mais fazer um bom filme. E aí a gente vai desenvolvendo essa parte de construindo, o filme ele não é maior de 18 anos. Então obviamente ele perde muito do impacto em relação a algumas cicatrizes, algumas partes mais pesadas que poderia ter. Outro erro da produção desse filme, que se preocupou mais em vender o filme do que entregar um bom filme e fez um menor, não fez um menor de 18 anos. E aí a gente chega na parte do exorcismo. E pra você, que achou que até agora o filme era um ultraje, que o filme era terrível, que você queria realmente não assistir mais a partir daqui, bom, aí você devia ter parado antes mesmo, porque a sequência final do Exorcismo é uma das piores coisas que eu já vi no cinema, em todos os sentidos. Primeiro,
que eles começam a discutir essa coisa, eles misturam a ideia da religião, várias religiões juntas, isso não tem problema, até seria uma ideia legal de vamos mostrar que tem várias religiões e Deus é igual para todo mundo, no sentido de todo mundo tem um Deus para acreditar. Isso seria incrível, se bem feito. Mas num filme com um roteiro tão ruim, vira algo vira uma comédia. Parece que você tá vendo uma grande comédia, você tá vendo realmente um stand-up ali na sua frente que tá acontecendo, porque vira uma grande comédia, porque eles desrespeitam praticamente algumas religiões na forma como eles apresentam as coisas, e ao mesmo tempo, você pode ver que é uma grande salada, nada funciona, nada faz sentido, e aí entra no ponto. O filme de 73, eu vou ficar referenciando ele, porque é uma continuação direta, então eu posso fazer isso, ele acaba respeitando a religião, colocando a importância da religião, como as pessoas deveriam realmente ter Deus na sua vida de uma certa forma, e é uma discussão que o Exorcista tem. Aqui, é algo até cômico como eles fazem, as atuações, de novo, são tudo que tá de pior lá, voltou aqui. Uma péssima direção que estraga o exorcismo, que estraga a sequência final, com péssimas atuações. A do pai da menina, que é o Tony, se eu não me engano, é uma coisa lamentável de se ver. E aí o resto do filme vai se desenvolvendo, onde o terror não funciona, a parte do exorcismo não funciona, a parte do terror como todo não funciona, a trilha sonora é péssima, a montagem dessa parte é terrível, com um roteiro péssimo, e o filme termina e ele sobe o letreiro que você pensando, eu não acredito que eu vi isso até aqui. E sem contar que eu nem vou entrar no detalhe, isso é só falando do filme como um todo. Isso sem contar que eu nem vou falar sobre a volta de algumas atrizes aqui, que é um desrespeito com a carreira delas, colocarem ela nesse filme, grandes atrizes que já fizeram parte tão importante da história do cinema. Mas esse é um dos piores filmes do ano, com toda certeza. Concluindo, O Exorcista do Devoto, eu não sei pra quem é feito esse filme. Se você é fã do filme de terror, você vai odiar esse filme. Se você é fã de filme de exorcismo, você vai odiar esse filme. E se você é fã do filme Exorcista, aí você vai ficar muito bravo saindo do cinema, assim como eu fiquei. E por isso que eu fecho o filme O Exorcista, o Devoto, com uma nota meio de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme O Exorcista, o Devoto? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.